Gente, tem um videozinho. As pessoas falam de palestrante, de empresário visionário, fora da caixa, acima da média. Tem nada disso, tá? O cidadão aqui não sabe nem mexer na porra do PowerPoint, tá? É um papo reto de empreendedor para empreendedor. Esse aqui é um centro que se concentra um número grande de pessoas que vêm para buscar a raiz, a fonte do empreendedorismo. Quando se fala em empreendedorismo, e dizem que eu sou uma referência de empreendedorismo, eu aprendi com uma mulher. A minha mãe era empreendedora. O que a minha mãe fazia? Uma diarista que servia, que atendia, que dava direção, que protegia e que fazia diferença, impactava e somava na vida de outra pessoa. Empreendedorismo. Ô, Belino! Então, gente, empreender não tem nada a ver com CNPJ. Tem a ver com atitude, com comportamento de dono, assumir responsabilidade. Você não precisa ter um CNPJ, precisa ter espírito empreendedor. Se está no serviço público ou privado, comece a empreender. Você viu qualquer coisa acontecendo aqui, você vai perceber que tem tanto empreendedor, mas é muito pouco. Porque tem mais gente para servir do que a nossa capacidade de produzir. Tem mais gente precisando ser atendida do que a nossa capacidade de atender. Porque nós estamos olhando a dificuldade. As pessoas olham sempre para o estrume. Porra, se tem um estrume, tem um cavalo. Para de olhar para a bosta. Olha para o cavalo. Cara, ponto de vista. Ajusta seu ponto de vista. Vocês vão perceber que me chama de palestrante, de empresário visionário, de best-seller, de influenciador, de não sei o quê. Não tem nada disso, tá? Eu só sou um brasileiro que acredita que eu nunca tive um problema maior que eu. Por que as outras pessoas têm um problema? Então vocês não vão me fazer uma palestra mostrando ali um carro alemão, um avião. Vocês não vão me mostrando um gráfico ensinando ninguém a ganhar o primeiro milhão. Eu nem sei mexer, não precisa. É vida real. Se dá certo para mim neste país, que é o melhor pedaço do planeta, e as pessoas não estão reconhecendo, acham que é difícil. Difícil para quem? Cara, ninguém para de beber, de vestir, de comer, de dormir, de nascer, de morrer. Então que crise é essa? Por que falam tanto de crise? As pessoas, o mundo vive sem Google, sem chat GPT, sem IA, mas o mundo não vive sem comer. A comida está aqui. Esse país é um continente. Todos nós temos a oportunidade de empreender. Empreender é a atitude de fazer alguma coisa para se tornar um ser humano importante. O que é um ser humano importante? Um empreendedor. Mas é o empreendedor raiz, que é um ser humano para ser importante, é aquele que faz alguma coisa que sirva para outro ser humano. Por isso você não precisa ter um CNPJ. Você precisa ter atitude, precisa ter iniciativa, comportamento de dono, mentalidade empreendedora. Olha para dentro, olha para mim e fala: Rufino, você tem uma história sensacional. Gente, todo mundo tem. Todo mundo tem uma história sensacional. Por isso que você está aqui. E lembra, ainda tem gente olhando o Covid-19. Não é Covid-19, é Convida-25. Você não está aqui? Então, o que você pode fazer daqui para frente? Tem gente que pergunta: quantos anos você tem, Rufino? Eu tenho mentalmente 7 anos. Eu nunca fiz questão de ter mais. Sou um cara feliz. Essa felicidade vem da base, a base vem da família. E o pilar e o alicerce da família é uma mulher, começando pela mãe. Ninguém percebeu? Nós estamos no século XXI, ainda tem gente achando que a mulher vai andar do lado. Não vai não, ela está quilômetros na frente. Ela veio primeiro, ela é criadora, nós somos criatura. Aprende a ouvir a mulher a partir da mãe. Eu ouvi a minha mãe. A minha mãe me ensinava coisas tão simples, mas tão valiosas, que ela foi embora quando eu tinha 7 anos e meio. A minha mãe ficou doente, porque nós saímos de Minas, nos instalamos em São Paulo. Meu pai quis mudar de endereço, é um erro mudar de endereço. Precisa mudar a mentalidade. Minha mãe estranhou o clima de São Paulo, nos instalamos em São Paulo numa família de 10 pessoas, mas numa favela. E ali a condição era muito complicada, minha mãe ficou doente com 7 anos e meio. A minha mãe adoeceu, internaram a minha mãe, meu pai foi visitar minha mãe, me levou. Quando eu cheguei lá, vi minha mãe numa maca, toda cobertinha de lençol. Eu quis entrar, a enfermeira não deixou. Saiu para conversar com meu pai começou a chorar. E eu perguntei para o meu pai o que aconteceu. Meu pai falou: a mamãe morreu. Mãe morre? Vocês têm mãe? A minha não, eu vi ela ali. Eu corri lá, abri a porta, entrei na marra, pus a mão na minha mãe, ela estava geladinha. Eu fiquei segurando a mão da minha mãe para ela ficar quentinha, para eu levar para casa a minha mentora. Mentoria, estão buscando mentoria no primeiro bilionário, no cara que tem um avião, no Geraldo Rufino, no cara que tem o primeiro milhão. Ei, ok, sem problema, todas são positivas. Mas você está ouvindo a mentoria de base que você tem de graça? Chama-se mãe. E o ajudante dela que é o pai. Estão ouvindo? Ali começa você, quando você aprende a ouvir, humildade de ouvir. As pessoas não estão querendo ouvir, acham que já chegou lá. Chegou lá onde? Por que alguém acha que alguém chegou lá? Cara, não é quanto você tem, é quem você tem. Não é o tamanho do seu patrimônio ou das suas conquistas, do seu avião. É o seu tamanho. Qual que é o seu tamanho? Está fazendo o que aqui? Quanto tempo você acha que ainda tem? Cara, seu tempo vai acabar. Não dá para voltar a fita, não tem replay, não tem segunda chance, não tem plano B. Seu tempo vai acabar.
Cara, mas não foi hoje. Então nós podemos sair desse papo reto, que eu não chamo de palestra, eu chamo de papo reto. Nós podemos sair desse bate-papo melhor que nós chegamos. Qual que é o segredo? Olhar para dentro, aceitar ouvir. Olham para mim e falam, você é brilhante. Todo mundo é. Ah, você é sensacional. Todo mundo é. Você não está olhando para você. A hora que você aprende a ouvir, olhar para dentro, você descobre o gigante que está dentro de cada um de nós. Saem daqui para fazer universidade em Harvard. Não precisa. Eu fiquei em Harvard tempo suficiente para saber que lá não tem porra nenhuma. Lá tem prédio, parede e professores. Só que lá as pessoas ouvem. Lá ninguém pega o celular, lá ninguém sacaneia o professor. Lá todo mundo acredita em quem está falando. E lá todo mundo faz a lição de casa, não picha porque acha que tem uma câmera no satélite. O comportamento que você tem na Universidade de Harvard, na Universidade de Oxford, o comportamento que tem lá é que transforma você. Então, gente, não precisa mudar de endereço, mudar de cidade, sair do seu país. Você precisa mudar você. Porque onde você vai, você leva você. E você é uma figura única, uma obra de arte. Só tem você. Não tem 2 DNA, não tem 2 códigos genéticos, não tem 2 íris, não tem 2 impressões digitais, só tem você. Filho único, obra de arte, feita por um artista chamado Deus. Olha quem é você. Olha para você de novo. Agora, só que o cara que está do seu lado também é obra do mesmo artista. Você senta do lado do cara e quer julgar o cara. Quem é você para julgar a obra do cara? Tem gente que tem dúvida se Deus existe, mas quando pega um avião balança, chama o cara, né? Então, ele está na figura viva do seu lado. Você levanta de manhã, dormiu com você. Você levanta de manhã, fica falando em bônus, em meta, em estratégia. Esqueceu de dar bom dia para Deus. Dormiu com você. Você não dá o primeiro bom dia? Você não quer fazer vendas? Como é que estão as suas vendas? Você não faz venda? Venda começa dentro de casa. Já vendeu para a sogra, para o cunhado, para o sogro, para o filho, para a cunhada chata, que você chama de chata? Qual que é o melhor produto que tem no mercado, gente? O melhor produto que tem no mercado é você. Como é que você está vendendo você? Sua sogra, em vez de puxar para o seu lado, ela puxa para a filha dela? Então você é ruim de venda, hein? Quando você aprende a conquistar os seus, você faz a primeira venda, a sua energia, a sua positividade, a sua espiritualidade, a sua verdade, o seu carinho, o seu carisma, o seu sorriso largo, o seu acolhimento. Vende para os seus. A força da mulher. Eu levanto de manhã, faço um cafezinho, eu acredito na força da mulher. Eu levanto, eu só mudei de endereço, eu fazia isso com a minha mãe na favela. Um cafezinho, levava para ela na cama. Hoje eu faço um cafezinho, atravesso o barraco, meu barraco ficou só um pouquinho maior que o outro. Eu só mudei de endereço, eu não mudei meus valores. Eu levo para minha opressora na cama. Eu tenho a mesma opressora faz 45 anos. E eu sirvo um café na cama e levo 2 bolachinhas. O primeiro café chama-se network, não é romantismo não. Vocês não estão fazendo network? Vocês não servem o café para quem levantou primeiro? Você não quer ganhar dinheiro, não quer vender? Conquistar cliente é muito caro, internet, tecnologia, IA. Ei, tem que aprender a conquistar pessoas. A pessoa dormiu com você, você não conquistou a primeira pessoa. Do dia, você não está treinando? Isso chama-se network. E as 2 bolachinhas, a venda do dia. Eu levo 2 bolachinhas, eu dou as bolachinhas para ela. Já aconteceu dela olhar para a bolacha, olhar para mim e falar para mim, não é esta bolacha. Eu tenho atitude, eu me posicionei, voltei e troquei a bolacha. E fiz a melhor venda do dia. Venda emoção, venda carinho. É o seu cliente, é o seu primeiro cliente do dia. Eu fui lá e troquei a bolacha. Como cliente, eu voltei depois, porque eu esqueci o carregador do celular no quarto. Antes de ir embora, voltei. Ela estava orando para eu ter um bom dia. Você viu por quanto eu vendi 2 bolachinhas? Como é que vocês estão fazendo venda? Estão vendendo para quem? Qual que é o propósito da venda? Vocês não estão servindo, não estão agradando? Vocês não arrancam um sorriso de quem comprou? Você subestima quem chegou achando que aquele cara não vai comprar? O que você está vendendo? Produto? Venda você. Venda a sua energia, a sua positividade, a sua espiritualidade. O Deus, o gigante que está dentro de cada um de nós. A sua felicidade, como diz meu amigo Belino. Aprendi com o Belino. Felicidade. Você não tem fé? Coloca em prática. Eu tenho um livro chamado Poder da Positividade. É minha fé colocada em prática. Gente, eu só faço simples. Eu só faço óbvio, mas eu faço. É simples assim. E todo dia é possível. Os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Há pouco tempo atrás, você andava 1 quilômetro para achar um orelhão. Agora você pega o smartphone do vizinho na favela e ele tem um smartphone. E você faz negócio com a Ásia. E agora está difícil? Ah, mas agora está uma fase difícil por causa da política. Que política?
A política fica 3, 4, 5 anos e vai embora. Você continua, você vive 100 anos. Você troca, você assume responsabilidade e vai lá resolver. Ah, mas a crise, o tarifaço. Que o quê? Gente, nós somos a bola da vez. O mundo fica sem Google, sem ChatGPT, sem nuvem, mas não fica sem comer. A comida está aqui, a água está aqui, o minério está aqui. E está aqui você, que é o brasileiro. Precisa acreditar em você. Você não quer empreender? Você acha que não tem gente para atender? Presta atenção nas periferias, vila, favela, comunidade. 60% da população está lá e você, a hora que vai despachar sua tecnologia, você não está apontando para lá. É lá que está a força do consumo. Não é o tamanho dos seus negócios, o tamanho dos seus investimentos, o tamanho do seu patrimônio, é o seu tamanho. Qual que é o seu tamanho? Não é quanto você tem, é quem você tem. Você tem você? Você tem os seus? Eu aprendi isso com a mentora, com a mulher. Preste atenção da força da mulher. Mulher não tem 6 sentidos, mulher tem 200 sentidos. Mulher é criadora, nós somos criatura. Vai vender casa, carro, bem, qualquer coisa que você for vender tem uma opinião de uma mulher, ela influencia. E aí a mulher só faz assim, a mulher não tem 6, tem 200 sentidos. Você comenta um negócio com a mulher, fala, não sei não, o que você perdeu o contrato. Porque o cara já ficou com pulga na orelha, porque ele sabe que a mulher tem um sexto sentido. Mulher não, você está olhando o muro, preste atenção na força da mulher, o potencial dela é muito maior. Enquanto você vê o muro, ela já viu a ponte do outro lado. Mas você não quer ouvir? Você acha que você que sabe? Você acha que você já chegou lá, quer me ensinar? Eu já conquistei tanta coisa, agora quer me ensinar? Claro, todo dia você pode aprender alguma coisa. É um equívoco, uma arrogância e uma fraqueza humana quem acha que já chegou lá. Eu aprendi esses valores na base, com uma mulher chamada mãe. A minha mãe disse que eu podia. Minha mãe disse que ser negro era um privilégio e eu tinha que agradecer. Aprendi a agradecer ser negro com 5 anos de idade, então nunca foi um problema. Eu não tenho culpa de ter um monte de gente que é desbotada. Cara, não é um problema. Por que as pessoas dizem que tudo é um problema? Não é um problema, estão pondo coisa na sua cabeça. Lá atrás dizia para você que você não podia porque era menina, não podia porque era pobre, não podia porque era negro, não podia porque era gay, não podia. Os gays são sensacionais. Como estão pondo na cabeça que ele não pode? Quem é você para julgar? Você não vai vender para ele? Você vai selecionar para vender? É branco, é preto, é gordo, é magro, é gay, não é gay, é religião, não religião? Ei, não se iluda. Nós precisamos de todo mundo, nós somos interdependentes, nós precisamos uns dos outros. Os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Ontem já foi, está no retrovisor, você não traz de volta. Mas não é para lá que você vai. O retrovisor tem 10% do tamanho do para-brisa, ou menos. Significa, por que o para-brisa é tão maior? Veículo da vida, por que o para-brisa é tão grande? Porque é para lá que você vai, não é para cá. Cara, para de olhar no retrovisor que você vai bater. Não importa o que está ontem, é o que você pode fazer a partir de hoje. Quantos anos vocês têm? Tem gente que acha que tem 30, 40, 50, 60. Não tem. Já teve, já passou. Nesse exato momento, cada um de nós nessa sala tem alguns segundos. Você não pode garantir mais que isso, porque é muita arrogância. Você só tem alguns segundos que você pode garantir, porque do nada a válvula fecha e seu tempo acabou. Mas se não foi agora e você ainda tem alguns segundos, como é que você está usando essa energia? Como é que você usa a sua tecnologia da informação? Informação. Você está informando para a mãe onde você está? Você usa de vez em quando o smartphone para passar oi para a mãe? Essa tecnologia não tem NASA, não tem ciência, não tem Elon Musk, que explica a velocidade da emoção do coração de uma mãe quando você passa uma mensagem para dizer oi. Ou você não tem agenda? É lá que você carrega as baterias. Nós somos bicho. Bicho volta para casa. A baleia faz isso, os tubarões não invadiram o Recife, é a casa deles. Todo bicho volta para casa, nós somos o reino animal. Nós precisamos voltar para casa, é lá que você carrega as baterias. Que tipo de energia vocês estão saindo de casa de manhã? Ali começa a força do empreendedorismo. O Belino está sentado ali, eu já falei para ele algumas vezes, eu vou repetir. Sabe o que mais tem? É um cara extraordinário, internacional, sensacional. Então, mas sabe o que mais me admira nele? A relação que ele tem com a filha dele. Quando ele fala da filha, um olha para o outro, o olhinho brilha. Quais são os nossos valores? O que você está fazendo aqui? Quanto tempo você tem? O que você vai deixar? Patrimônio, prédio, carro, avião? Isso não é seu. Isso só está com você. Você não vai levar. Aprendi isso com essa mentora. Quando eu tinha 7 anos e meio, minha mãe não morre. Eu corri lá, pus a mão na minha mãe estava geladinha, fiquei segurando a mão da minha mãe para levar ela para casa. A minha mãe não ficou quentinha, e vai, eu estou esperando. A enfermeira disse, olha, vai para casa e espera lá. Assim que a mamãe ficar quentinha, ela vai. Eu fui para casa e fiquei esperando a minha mãe. 3 dias na janela do barraco, esperando a minha mãe descer com sacola de feira,
que ela usava o resto de feira para a gente comer, trazia com sobra para eu dividir com os vizinhos, para eu aprender que naquela condição social eu já podia ajudar o próximo. Cara, solidariedade, eu aprendi com 5 anos de idade. Eu fui para casa, fiquei na janela, minha mãe não desceu com a sacola, no 3º dia meu pai mandou sair da janela, falou, pode sair que a mamãe não volta, a mamãe morreu. Deixa eu contar uma novidade para vocês, que já perdeu algum ente querido. Eu descobri que mãe não morre, quando eu era pequenininho. Fiquei 3 dias na janela, minha mãe não voltou para casa, não ficou quentinha, mas eu tinha aprendido a ouvir a minha mãe. Todo dia de manhã minha mãe me ensinava a agradecer a luz do dia, dizer que era Deus me dando a oportunidade de mais um dia. Eu aprendi a agradecer o tempo. Aquela mulher me ensinou o valor do tempo. Eu entendi que o tempo dela acabou. Eu não sofri. Eu nunca sofri na vida, porque eu aprendi uma coisa extraordinária chamada gratidão. A gratidão eu aprendi quando eu tinha 5 anos, que eu agradeci a luz, eu dizia, olha, Deus te deu 24 horas, um diamante para lapidar. Alguém já agradeceu hoje? Você acha que está te faltando alguma coisa? Está difícil? Você tem noção que tem 2 bilhões de pessoas no planeta que só queria levantar de manhã e ter para onde ir? Você tem noção do que acontece na faixa de Gaza, na África, na Rússia, na Ucrânia? Cara, o mundo está de ponta cabeça e não está aqui. Aqui está tranquilo. Aqui tem uma crisezinha ali, uma crisezinha lá, que é o que faz você se mexer. Porque se não tiver crise, você vai para a zona de conforto. Zona de conforto é para vagão. Você não é um vagão, você nasceu locomotiva. Você nasceu para puxar. Então, se tiver pesado, agradece que você está puxando. Você não é vagão. Não precisa que ninguém puxe você. Se tiver tudo tranquilo, você não tiver problema, tiver com dinheiro na conta e não tiver preocupação, é porque tem alguém puxando você e você não é um vagão. Olha para dentro, começa de novo. Não é de onde você veio, onde você se colocou, para onde é que você vai? E não dá para ser sozinho, então traz mais alguém. Na favela, eu aprendi a ouvir esta mulher. Ela dizia que eu podia. Num campo de barro na favela, a gente jogava bola e ela não deixava a gente brigar. Se brigar, tinha que ficar abraçado. Para não ter o constrangimento do abraço, a gente não brigava. Olha que importância essa aula. Eu aprendi, e quando eu fui para Harvard, fazer um treinamento de relacionamento. Eu vou passar um videozinho para você. Relacionamento. Eu aprendi com relacionamento na favela. Vocês vão ver eu jogando bola no campo de barro no videozinho na favela? Ali eu tomei uma aula de relacionamento que estão indo em Harvard para aprender, não precisa. Como a gente não queria ter o constrangimento do abraço, a gente não brigava. Essa mulher me ensinou a conviver com os diferentes. As pessoas são boas, elas só são diferentes. Em vez de você julgar, em vez de você pôr rótulo, em vez de achar que é ladrão, que esse é falso e que aquele é tóxico, dá um sorriso. Vocês têm noção da força do sorriso? Vocês têm noção que a melhor venda que tem acontece quando você abre a carteira do outro? Como é que você faz isso? Com um sorriso. Quem é você? Você conhece você? Já fez uma autoanálise? Está fazendo o que aqui? Você sabe a importância que você tem para o seu entorno? Quanto tempo você ainda tem? É legal quando vocês veem esses vídeos e vê que tem um problema de tecnologia. A transmissão não deu certo, não saiu o som. Isso é sensacional, eu acho bacana. Para vocês entenderem o seguinte, essa coisa do IA, do ChatGPT, do Google, dessa tecnologia de comunicação, de transmissão, é uma necessidade. Mas vocês têm que lembrar o seguinte, é só uma ferramenta. Quem vai fazer isso é você. O Google não faz sexo com o ChatGPT. Precisa voltar para dentro e começar de novo. Cara, olha para você. Está esperando que uma máquina vai substituir você? Não vai, não. Nós somos emocionais. Nós somos emocionais. Por isso que eu digo, o mundo fica sem tecnologia, mas não fica sem comer. Então nós temos a força, nós temos a possibilidade, a oportunidade de cuidar do mundo. E não esperar que o mundo cuide de nós. O Brasil é bola da vez. E quem vai fazer isso acontecer e mostrar que nós somos a bola da vez somos nós brasileiros. Espírito empreendedor, atitude empreendedora. Gente que vai da linha de frente e puxa, não fica esperando ser puxado. É possível para mim a vida inteira, por que não é possível para o outro? Minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos e meio, mas eu tinha aprendido valores, porque eu aprendi a ouvir. As pessoas não estão querendo ouvir, acham que já chegou lá. Perguntam quando é que eu virei a chave, no 1º milhão, no carro alemão. Tem nada a ver. Avião. Que chave é essa que as pessoas estão procurando? Não tem chave não, gente. Deus é bom o tempo todo e as portas estão lá, estão destrancadas. É alguém que não está empurrando. Você não acredita em você? Deus está aqui, está dentro de cada um de nós. Deu certo? A hora que deve, aí eu paro. Então, gente, nós podemos sair daqui melhor que nós chegamos. Você quer montar um time? Onde é que começa? Time. Quando você aprende a valorizar o seu time. Você não quer montar uma equipe para fazer negócio, para ganhar dinheiro, para empreender?
Qual que é a importância do CEO? Ah, o CEO é o cara que toca. Ele toca sem abrir o portão? Não, né? Então, qual que é a importância do porteiro? A mesma do CEO. Cada um na sua função. As pessoas pedem para Deus ajudar. Deus marca reunião, você marca reunião, vai fazer um contrato, vai conseguir um novo negócio, vai conseguir uma grande venda, uma grande compra, vai sentar numa mesa larga com um monte de gente importante e Deus aparece para poder te abençoar e fortalecer o seu propósito naquela mesa. Só que é o seguinte, ele não aparece lá na nuvem ou vestido de um terno de marca. Ele aparece de aventalzinho, com a bandejinha e serve o café, porque Deus é generoso. Você não cumprimenta, não dá bom dia para Deus e não agradece o café. É a copeira. Time, você não quer montar time? Você quer agradar um grande empresário? Você já deu bom dia para a secretária dele, depois para a copeira? Você acha que ele não está olhando isso? Como é que você tratou a copeira dele? Às vezes você deixa de fazer um bom contrato porque você achou que o importante era conquistar o CFO. CFO cacete. Era a copeira, era o porteiro, você nem entrou na empresa, porque você tinha que passar pela portaria e você não foi simpático. E o cara atrasou seu trajeto. Gente, quais são os valores? Quem é você? Quais são os seus valores? Cara, nós temos um gigante aqui, não tem nenhum problema, eu nunca tive um problema maior que eu. Eu arrumei um trabalho com 8 anos de idade e fui ensacar carvão. Eu passei a ser importante naquela época, quando dizem para virar a chave, não tinha chave, eu só empurrei. Eu bati uma meta que eu criei com 8 anos de idade, que era se levantar de manhã e fazer diferença para impactar um ser humano, isso é empreender, tá? Eu levantava de manhã, trabalhava 12 horas por dia, ganhava meio salário e eu conseguia pôr café da manhã para 9 pessoas em casa. Só faltava mãe. E eu me tornei uma pessoa importante, um cara que já fazia diferença na vida de outras pessoas, que já somava para outras pessoas. Não tem nada a ver com as conquistas depois, as conquistas não são minhas, sabe? Elas vão embora, porque eu não consigo levar depois, só estão comigo. Cara, eu fiquei um tempão nessa trajetória, por que eu não preciso de um slide, eu não preciso te passar uma foto? É vida real, é do aqui e agora que eu estou falando. Diz que eu quebrei 6 vezes, eu nunca fali, eu nunca fracassei, eu fiquei sem dinheiro, foda-se. Eu comecei de novo. Isso é o menor dos problemas. O dinheiro não é seu, não foi você que ganhou. Você não aprendeu a andar de bicicleta? Ninguém desaprende a andar de bicicleta. Muda e vai de novo. Cara, por que você cai da bicicleta? Por causa da vaidade. Cuidado com a vaidade quando você for empreender. Você monta na bicicleta e começa a andar. A vaidade faz com que você entenda que você já sabe. Aí, como você acha que já sabe andar de bicicleta, eu estou falando de empreendedorismo, eu estou falando de ganhar dinheiro. Você acha que já sabe andar de bicicleta e já começa a tirar a mão, né? Acha que alguém vai controlar para você. Aí, não satisfeito, agora como você já aprendeu a equilibrar porque alguém está segurando o guidão, você tira o pé, tira a mão e tira os dentes. Do jeitinho que você anda de bicicleta, a gente anda tocando os negócios, tá? Você acha que alguém vai resolver, que o IA vai resolver, que a tecnologia vai resolver? Lá você contratou um cara que ele tem que resolver e agora você sai de férias e acha que o empreendedor pode ter 30 dias de férias. Contrata um CEO, contrata um CFO e você se fudeu. Cara, vida real, dá? Vamos lá. Olha, o lixo para mim sempre foi um gerador de oportunidade. Lá se achava de tudo. E para mim um paraíso. E ali nós começamos a produzir, felizes da vida, achava coisa para comer. Nós ficávamos o dia inteiro lá e felizes. Colocava dinheiro na latinha, do lado da favela, do lado de casa, tinha um terreno baldio. E a gente contava moita para lá, moita para cá, X moita para lá, enterrava as latinhas, era um mapa da mina. Um belo dia, nós fomos lá no terreno para enterrar a latinha do que nós produzimos na semana. Chegamos da escola, muito feliz da vida, pegamos uma latinha e fomos lá levar para enterrar. Para nossa nova surpresa, a prefeitura tinha liberado o terreno, passava as máquinas, limparam o terreno e junto com a limpeza foi nosso dinheiro. E nós quebramos pela primeira vez. Ajustamos um terreno que tinha na favela livre, montamos um campo de futebol, montamos time, compramos camisa e a gente cobrava para jogar. Nosso fim de semana vendia limão na feira, tinha os carrinhos que a gente transportava à feira das madames. Cara, nós tínhamos muitos negócios e nós ganhamos dinheiro de novo. Mas de repente papai se apertou, se enrolou. Papai casou 10 vezes. Nesse período ele teve um problema de grana. E para poder salvar o meu pai, nós usamos tudo que tínhamos. E nós quebramos de novo.
Eu acabei conseguindo arrumar um emprego de office boy numa multinacional. Comecei a trabalhar com o mesmo espírito que eu tinha catando latinha. Gente, empreender. Eu entendi, era espírito de dono. Nós passamos praticamente a vida inteira. E seremos por essa vida. Compramos Kombi, outra Kombi, depois um caminhão pequeno, 2 caminhões, e fomos formando uma frota de caminhões. E aí, um belo dia, nós já tínhamos 6 caminhões. Os caminhões foram sair de manhã e por algum motivo, um bicado no outro, por algum motivo, um deles deu problema e travou de repente. Bateram todos. Aí adivinha, né? Quebramos de novo. Nós pegamos as peças do caminhão para proteger a nossa credibilidade, nós vamos vender as peças só para pagar o carnê. O que parecia ser um problema, que era o acidente dos 2 caminhões deles, meu pai foi visionário, viu uma necessidade de mercado incrível. Daí surgiu a JL Diesel. E aquilo foi crescendo de uma forma assim exponencial. Muito crescimento. E começou a atrair a atenção de parceiros. E eu fiz uma dessas parcerias com estrangeiros. Errei na estratégia. Eles foram embora, nós quebramos de novo. Só que dessa vez a conta era maior. Eu fiquei com a dívida de 16 milhões. E não era de reais. Eu conheço o Geraldo há pelo menos 40 anos e uma coisa que eu acho sensacional nele é que ele não muda. Eu levantei de manhã, comecei de novo, e vocês já sabem onde termina essa história, né? Que era só uma lojinha, virou a maior empresa de história automotiva da América Latina. E continua crescendo, em média 30% ao ano, independente do modelo de cada crise que aparece. E se surgir uma pedra no caminho, ela vai servir de degrau. Eu vou fazer tudo de novo, vou vencer tudo de novo, nem que seja fazendo outra coisa. O Geraldo sempre teve muita facilidade em passar para as pessoas a forma fácil de ver uma coisa que todo mundo enxerga, que é muito difícil para as pessoas encarar isso como aprendizado, como felicidade. O meu pai é irritantemente feliz. Aí eu falei pra ele, pai, escreve um livro. Ele foi lá e escreveu logo 2. E motivado a fazer outras coisas, depois dos livros vieram mentorias, palestras, eventos e outros acontecimentos. E de repente eu vivi aquele catador de latinha num catador de sonhos. Hoje eu tenho o prazer de ter como uma das minhas referências e a alegria de poder chamá-lo de meu amigo. Olha, não importa se eu estou fazendo gestão de uma empresa ou se eu estou fazendo mentoria, palestra ou evento para uma, 2 ou milhares de pessoas, o meu propósito permanece o mesmo, aquele que eu tenho lá desde pequeno, que é de impactar pelo menos uma pessoa para que ela olhe para dentro e descubra o gigante que está dentro de cada um de nós. Obrigado. Gente, toda vez que eu vou em algum lugar, eu tenho um propósito muito claro. As pessoas falam de palestra, eu chamo de papo reto. Não sei se vocês perceberam, mas eu falo com uma pessoa. Não importa a quantidade, porque todo mundo é igualmente importante. Eu falo com essa pessoa importante. Uma pessoa. Focado em uma pessoa. Vocês vão perceber que eu não tomo água. Eu quero entrar no coração da pessoa. E um pouquinho que você desconecta, a pessoa pega o celular, você perdeu a pessoa. Então eu falo com as pessoas de coração. Eu tenho um propósito muito claro. Eu acho que eu não faço mais que obrigação em usar a minha trajetória, a minha história, o meu dia a dia, para compartilhar com mais pessoas, principalmente mais brasileiros, para que a gente volte a sonhar, a acreditar, a ter esperança, para que vocês olhem para mim e percebam que eu não tenho nada de especial. Eu não tenho nada, esse negócio de diferencial, influência, fora da caixa, acima da média, seguidor X. E, cara, isso é tudo muito relativo. Isso são rótulos que todo mundo pode ter ou não ter, não faz diferença. É o que você pode fazer à medida que você olha para você e usa o gigante que está aqui. Nós temos uma conexão de neurônios aqui que a gente não está usando. Olha para você, começa de novo. Você é privilegiado, você é extraordinário. Mas alguém lá atrás falou para você que não podia. E você está acreditando nisso? Cara, é mentira. Lembra, tudo que você fizer na vida, busca energia em casa, busca energia na base. Você não tem a mãe, busca energia na esposa, na filha. Levanta a mão aqui, um homem que a mulher não manda. Viu onde é que está a força?
A força está na energia feminina. O Belino fica travado, aí gagueja quando fala da filha. A força está numa mulher. Ou na mãe, ou na esposa, ou na filha. A diferença entre a mãe e a esposa é que a mãe bate sem motivo. Mas as duas cuidam de você, relaxa. E começa a fortalecer dentro de casa. Você quer ir para casa e começar bem o dia? À noite, em vez de você voltar para casa e falar do trânsito. Trânsito? Você tem carro? Você não está indo para casa a pé? Você está reclamando do trânsito? Você tem noção de quantas pessoas do planeta gostariam de ter uma condução para ir para casa? E não tem? Você foi para casa de condução. Você entra num carro, às vezes, de 10 mil ou às vezes de $1 milhão e reclama que tem trânsito. Cara, quais são os nossos valores? Onde é que está a gratidão? Tem um energético que eu tomo de manhã chamado... Eu vou dar a receita para vocês. Você pega uma tigela de gratidão, é energético, acessível a todo mundo e que melhora a sua vida. O seu físico, a sua mente, olha, a sua vida. Você pega uma tigela de gratidão, soma com a mesma quantidade de humildade, está faltando gratidão e está faltando humildade. Junta a tigela de gratidão, porque o dia começou, você ganhou um diamante, tem 24 horas para lapidar. Tigela de gratidão, agradece. Soma a mesma quantidade de humildade, que você se fortalece. Essa mistura te dá uma energia que faz com que você tenha energia, faz com que você gere produtividade com felicidade. A felicidade aumenta a produtividade daquilo que você se propôs a fazer. Quando você está feliz, você não cansa, nem percebe a hora passar, produz mais e tem resultado. O efeito colateral desse energético chama-se prosperidade. É tão difícil assim? Por que as pessoas estão complicando? Por que todo mundo está... Agora nós estamos vivendo tempos difíceis. Quem falou para você de novo? Desde que eu nasci estão falando essa merda. Tempos difíceis, tempos difíceis. Cada dia tem um novo bilionário. E estão falando em tempos difíceis. O cara sobe aqui e diz que a vida está difícil, porque ele perdeu $1 bilhão. Aí ele tinha $1 bilhão. Difícil para quem, gente? Vamos começar de novo? Vamos falar de dentro para fora? A gente tem Você já viu falar em TV Vivax? É uma TV diferenciada. Ela leva para você boas novas. Procura depois saber o que é TV Vivax. Em vez de levar essa notícia ruim do atropelamento, da guerra, do tarifácio, do governo, da política, da fofoca, ele leva informação, leva conhecimento, leva espírito empreendedor, leva situações que estão dando certo. Porque o Brasil dá certo. Nós temos a melhor quantidade de terra produtiva, melhor agronegócio do planeta, melhor quantidade de água doce, de petróleo, de minério, de oxigênio por conta das florestas. Nós somos extraordinários, riquíssimos. Então, só que isso não conta, só conta que vai ter uma crise. Que crise? Ninguém parou de beber, de vestir, de comer, de dormir, de nascer, de morrer, e ninguém pôs fogo no dinheiro. O dinheiro está circulando, é o seu ponto de vista. É para onde é que você está olhando? Qualquer ponto de vista que você olhar, imagina o seguinte, tem um estrume. O estrume, se tem um estrume é porque tem um cavalo. Tem que parar de olhar para a bosta, olha para o cavalo. E você vai mudar o seu ponto de vista e vai dizer que é possível. É difícil, não é possível. Correr atrás é para perdedor, o sim você já tem. Por que estão procurando não? Por que estão correndo atrás? Por que não estão acreditando em si mesmo? Por que acham que eu sou extraordinário? Não, por que não estão olhando para você? Olha para você, você vai ver que eu sou o cara mais comum do mundo, o cara mais perdido. Dizem que eu faço 200 bate-papo por ano, como esse aqui. E eu não sei mexer no PowerPoint. Então, é porque eu faço de coração, gente. Se dedica, faz aquilo que você gosta. Faz com intenção de atender, de servir. E o meu propósito aqui e hoje é essa. Que um de vocês saia daqui melhor que chegou. E qual que é o segredo? Se você aceitou ouvir. Se você olha para dentro, você percebe que é possível. Que o sim você já tem, que a grandeza, a força, o Deus está dentro de cada um de nós. Está em você. Mas estava do lado também. Então você precisa aprender a conviver com os diferentes, aprender a viver com Deus que está do lado. Eu abraço as pessoas de coração, não dou o ombro não, porque o Deus está no outro. Quando é que nós vamos aprender isso para crescer de dentro para fora? Empreender, líder, é que nem ser líder. Para empreender você precisa liderar. Liderança você copia de um cara que é de carne e osso, que é um Deus, chamado Jesus. O que Jesus fazia? Atende, serve, fortalece, protege, dá direção, senta numa mesa com 13, com 12, tem ladrão, tem traíra, ele traz todo mundo e todo mundo segue ele, eu e você estamos seguindo ele até hoje. Você não quer ser líder? Copia esse cara. Faz com simplicidade, faz com humildade, sirva sem esperar reciprocidade, cresça de dentro para fora. Esse é o novo normal. Não é a tecnologia, não é o sistema, não é o IA, não é o chat GPT.
é você se humanizar, ser um ser humano melhor. Eu tenho uma meta que eu bato desde pequenininho. 8 anos de idade eu queria bater uma meta de fazer diferença, impactar e somar na vida de um ser humano. Café da manhã em casa para 9. A segunda meta era grana, porque até filantropia precisa parar em pé. Então, qual a meta que eu fiz? De $1. Eu ensacava carvão 12 horas para ganhar $1 a mais. Gente, agradece, lucro não quebra ninguém. Faça metas atingíveis, se apaixone por você, não sofre não. Eu conseguia bater minha meta todos os dias. Eu fui mudando de endereço, mudando de atividade, fui catar latinha, a minha meta era a mesma. Eu ganhava mais dinheiro catando latinha. Eu comia lá para fazer economia, porque lá antigamente jogava os vencidinhos fora. Jogava fora essas coisas que é vencidinho, jogava fora e eu comia. E as pessoas ficam perguntando se eu não tenho trauma. Eu não tenho trauma, eu tenho anticorpos. Pensa no negão forte. Porque eu tinha gratidão. Era o que eu precisava para poder ir para a próxima fase. E eu ganhava dinheiro lá e a minha meta era $1. Depois eu arrumei um trabalho numa multinacional com 13 anos de idade. Empresa da comunidade judaica. Fui educado profissionalmente por judeus. Entrei com 13 anos. Mas eu não fui trabalhar para ninguém, não. Eu trabalhava para mim. Trabalha para você, é o primeiro que chega, o cara que não fica olhando no relógio, o cara que copia o chefe, que copia o supervisor, que copia o gerente, que copia o patrão. Eles não iam embora, eu também não ia. Eles não usavam hora para comer, eu também não usava. Eles trabalhavam um pouco mais, eu também. Aí perceberam que eu ficava um pouco mais, me deram mais trabalho. Eu assumi mais trabalho, me deram uma função, me deram um cargo com 15 anos de idade, entrei lá ganhando um salário com 13 anos. Com 22 anos eu ganhava 121 salários, com 24 eu já era diretor de uma multinacional. Entrei lá sem saber ler e escrever. Numa empresa onde diziam que tinha racismo, que tinha discriminação. A minha mãe disse que não era um problema. Eu acreditei em mim. Você não acredita em você? Cara, dê o melhor de si. Seja o melhor naquilo que você faz. Você se torna o melhor no seu propósito. Você não tem um propósito? Como é que você resolve o seu propósito se você não conhece seus valores? Quais são os seus valores? Quem é você? Não é de onde você veio, onde você se colocou. Para onde é que você vai? Faz com amor, faz com paixão, você põe o pé, Deus põe o chão. O novo normal não é a tecnologia, é você ser um ser humano melhor. Isso começa de dentro para fora quando você aceita ouvir e desperta o gigante que está aqui, faz essa conexão aqui, ó. O labirinto existe, mas tem saída. É só você parar de bater a cabeça no vidro, pede ajuda. Para quem? Para os seus. Aprenda a fazer isso com simplicidade, com humildade. E você vai ver que a prosperidade já está em você. Você sai daqui melhor que chegou. Basta que você tenha tentado ouvir. Se eu conseguir um de vocês olhar para dentro, eu vou conseguir minha meta. Se tiver 2, eu dobrei a meta. Mas meu objetivo sempre vai ser o mesmo. Todos os dias eu posso sair de manhã e ser um ser humano melhor. Se eu tivesse que começar de novo, eu seria menos arrogante, menos vaidoso, que a vaidade é um veneno. Eu seria menos prepotente, eu seria mais generoso, mais solidário, mais humilde, mais... Eu seria um ser humano melhor. Isso é possível e está ao alcance de cada um de nós. Eu tenho o primeiro livro, chama Catador de Sonho. O segundo chama Poder da Positividade. E aí, para provar que não sou só eu, agora nós fizemos uma coletiva que chama-se Os Improváveis. Vai lançar amanhã no aeroporto de Congonhas. 10 horas da manhã eu estou lá. Gente, mas não estou sozinho, eu estou com mais 26 autores. Editora Gente, Chineia Chica, aquele monte de gente. Os Improváveis. Para você ver que a minha história tem um monte de história igual. Tem um monte de gente que conseguiu. Por que você não conseguiria? Olha no livro, tem um monte de gente que está lá que combina com você. História que combina com a sua, mas que todo mundo já deu um passo à frente. A ponto de escrever um livro, você também tem um livro. Você pode até não escrever, mas você pode deixar um legado para os seus. Para de falar da nova geração e começa a ser o exemplo da nova geração. Geração Y, geração Z não quer nada. Não quer nada porque você não está passando nada. Esses caras são extraordinários, mas você chega em casa e só reclama do trânsito, do governo, da sociedade, do sócio, do filho da puta, do fornecedor e não sei o quê. O filho está te ouvindo, por isso que ele não quer nada, porque você não está motivando ele a querer nada. Volta para casa e dá um selinho na mãe dele. Vale mais que um tablet. Vamos começar de novo? Despertar o gigante? Fala, hein, meu? Eu não ligo, eles põem esse negócio aqui, ó. Cronômetro, mas eles nunca me perguntaram se eu sabia ler. Gente, prazer estar com vocês, Deus abençoe.